a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance você, onde você estiver. Hoje iremos continuar nossa reflexão do capítulo 13 do livro Atos dos Apóstolos. Estamos dando continuidade à série Atos de Transformação. E o tema de hoje, de nossa reflexão, é Bar Jesus. Precisamos enfatizar que estamos refletindo na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E esta é a primeira viagem missionária intencional registrada no Novo Testamento. Isso significa que ela não ocorreu porque eles estavam sendo perseguidos e foi então o resultado de uma fuga. Uma evangelização sem intenção, sem planejamento. Pelo contrário, foi uma ação do Espírito Santo que os levaram a esta viagem missionária. Também quero aqui lembrar que nesta viagem missionária, Paulo não estava sozinho. Barnabé e João Marcos, sobrinho de Barnabé, estavam com ele nesta primeira viagem. Conforme nos apresenta o texto bíblico. Eu quero convidá-los à leitura do texto de Atos, capítulo 13, do verso 4 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Aqui está se referindo a João Marcos, o sobrinho de Barnabé. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, e esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. O texto bíblico começa nos informando que Paulo e seus companheiros de viagem desceram à cidade de Seleucia, um porto marítimo de Antioquia, perto da foz dos Orontes, conforme você pode visualizar no mapa. Paulo e seus companheiros partiram deste porto para Chipre, cidade natal de Barnabé, dando início assim à primeira viagem missionária deles. Chegando em Salamina, a cidade onde desembarcaram, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Esta cidade ficava na extremidade oriental de Chipre. Segundo o texto bíblico, eles viajaram por toda a ilha até que chegaram à cidade de Pafos. Parece que o texto quer nos dizer que eles viajaram de cidade em cidade, pregando o evangelho de Jesus Cristo até que chegaram à cidade de Pafos. Em Pafos conheceram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Aqui precisamos parar
e refletirmos na representatividade deste homem dentro desta história. Portanto, o nosso primeiro ponto de hoje é Bar Jesus, praticante de magia e falso profeta. Nós vamos analisar cada versículo a respeito dos acontecimentos que envolveram Bar Jesus, para compreendermos sua representatividade na história que estamos lendo e também nos nossos dias atuais. O verso 6 diz assim: viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu, chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. O verso 6 nos deixa claro 3 coisas a respeito de Bar Jesus. Primeira, ele era judeu. A segunda coisa, que ele praticava magia. E a terceira, que ele era um falso profeta. Seu nome, Bar Jesus, é muito emblemático, pois significa filho de Jesus. Entretanto, Paulo afirma no verso 10 que ele era filho do diabo. Bar Jesus é alguém que se diz filho de Jesus, mas espiritualmente é filho do diabo, segundo Paulo. Bar Jesus representa figuradamente muitos que se dizem filhos de Deus ou filhos de Jesus, mas suas obras indicam que são filhos do diabo. Pessoas capazes de fazer uso das ferramentas do diabo, como mentira, manipulação, fofoca, violência psicológica, magia e outras ferramentas, as quais a Bíblia chama de obras da carne, para dividirem igrejas, jogarem pessoas umas contra as outras, lançarem falsas doutrinas, enfim, ações que acabam por dificultar a evangelização e o desenvolvimento dos novos cristãos. São pessoas que lutam contra Deus, mas se julgam filhos de Deus. Ou, no caso de Bar Jesus, filhos de Jesus. Veja só, ele era um judeu. Entretanto, praticava magias. Esta era uma prática abominável a Deus. E qualquer judeu tinha este conhecimento. Está escrito claramente em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Eu quero ler este texto com vocês. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Este texto de Deuteronômio é muito forte. E ele coloca todas as religiões espíritas como abominação a Deus. O Evangelho, segundo Allan Kardec, é abominação a Deus. A invocação de espíritos desencarnados, de pessoas que já morreram, é abominação a Deus. Qualquer tipo de adivinhação é abominação a Deus.
Toda obra de feitiçaria, de magias, são abominações a Deus. E aqueles que as praticam não entrarão no reino de Deus. Portanto, se você consulta espíritos, frequenta religiões onde se invocam espíritos, fazem obras de feitiçaria, dobre seus joelhos diante de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e peça perdão a Ele por estas práticas abomináveis. Abandone cada uma destas práticas e siga Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. O termo mágico citado neste texto de Atos e aqui em Deuteronômio está ligado a várias interpretações. No contexto bíblico, pode designar aqueles que interpretam sonhos, que estudam astronomia e fazem dela, guia para as suas vidas, mas também podem ser grandes ilusionistas, capazes de enganar as pessoas com seus truques e até estarem envolvidos com a feitiçaria. Nós não estamos falando daqueles mágicos de circo, ou esses que aparecem na televisão, fazendo ilusionismo. Não, nós estamos falando aqui de mágicos que praticam ilusionismo, enganando pessoas, mas que agem e dependem, sim, de espíritos malignos para suas mágicas. Muitos pregadores que assistimos hoje são como o Bar Jesus, grandes ilusionistas. Usam do carisma para manipularem as pessoas, também usam da mentira, ou distorcem as verdades com o fim de levarem as pessoas a acreditarem em suas mentiras. Algumas chegam ao poder, derrubando aqueles a quem Deus levantou, pois assim como Bar Jesus, buscam usufruir do que podem conquistar através dos homens e de suas instituições. Essas pessoas, normalmente, não conseguem compreender a realidade existencial de Deus, do verdadeiro Deus. Para elas, Deus é distante. É só um tema de estudo ou de debates filosóficos. Ou muitas vezes apenas um meio para se ganhar dinheiro. Por isso, agem baseados somente na compreensão humana que têm do mundo. Agem sem temor a Deus. Estão cegas espiritualmente e incapazes de perceberem sua cegueira espiritual. Bar Jesus, ou Elimas, como também era conhecido por ser mágico, não era só um ilusionista manipulador de pessoas, mas também era um falso profeta. Isso significa que era alguém que ousava dizer que falava em nome de Deus. Entretanto, ele fazia coisas abomináveis a Deus. E se julgava um porta-voz de Deus. Quantos Bar Jesus não temos hoje liderando igrejas? Homens que manipulam a palavra de Deus, pregam sobre perdão, por exemplo, com o fim de conciliar as pessoas das suas mentiras, aceitarem que elas permaneçam onde estão, usando de mentira, uma forma de manipular as pessoas. Tentam assim fazerem as pessoas se sentirem culpadas por lutarem pela verdade. Falam de amor, mas são capazes de agredir com palavras aqueles que não se deixam ser manipulados por elas. Dizem falar em nome de Deus, mas não falam. Estas pessoas chamam a si mesmas de Bar Jesus, filhos de Jesus, mas se encontram lutando contra Deus e ferindo os filhos de Deus, conforme nós veremos em nosso segundo ponto. Bar Jesus se opõe à obra de Deus. E eu quero ler agora com você do verso 7 ao verso 12 deste capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Está falando de Bar Jesus.
O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, e esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Elimas é o outro nome que é dado então a Bar-Jesus. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Bar-Jesus era assessor do procônsul, Sérgio Paulo. Isso significa que ele tinha uma grande influência sobre o procônsul. Por isso, se colocou contra Paulo, pois tinha medo de perder seu domínio sobre o procônsul Sérgio Paulo, a quem ele manipulava com suas mentiras e certamente usufruía de grande prestígio devido ao cargo que possuía junto ao procônsul. Certamente que a pregação do Evangelho de Cristo libertaria o procônsul das mentiras produzidas por este mágico e falso profeta. Por isso, ele se opõe a Paulo e a sua pregação. Sérgio Paulo era procônsul. Isso significava que ele era o homem mais poderoso de Chipre. Um governador de uma das províncias do Império Romano, escolhido pelos senadores para exercer este governo. O texto nos informa que ele era um homem culto, e penso que podemos concluir também que era um homem hábil para liderar. Entretanto, era manipulado por um falso profeta. Isto nos ensina que não são apenas homens com falta de cultura que são facilmente manipuláveis pelos mágicos, feiticeiros e falsos profetas. Todas as pessoas estão sujeitas a estas manipulações. Somente o Evangelho de Cristo liberta o homem para ser verdadeiramente livre. Sérgio Paulo, o procônsul, sendo um homem culto, desejava ouvir o que Paulo estava ensinando em nome de Deus. Ele tinha sede pelo saber. O texto não nos diz que ele tinha um apreço pelo judaísmo ou cristianismo, mas apenas que queria ouvir a palavra de Deus pregada por Paulo e seus companheiros. O mágico, que era uma espécie de guia espiritual de Sérgio Paulo, tenta impedir que este tenha um encontro com os missionários, Paulo e Barnabé. Porém, ele não consegue. O procônsul, ao encontrar os homens de Deus e ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, é tocado pelo Evangelho. Cheio de fé, ele se maravilha, diz o texto, com os ensinamentos do Senhor, trazido por aqueles homens de Deus. Mas Elimas tenta de todas as formas afastá-lo da fé. Neste momento, Saulo revela quem realmente é este tal Bar-Jesus. Ou seja, ele não é filho de Jesus, mas filho do diabo, daquele que é o pai da mentira, daquele que provoca discórdias, que engana e que busca desviar do caminho do Senhor aqueles que são chamados por Deus à salvação. Hoje em dia, se dissermos isto para alguém, como fez Paulo, vós sois filhos do diabo, somos considerados blasfemos, podemos ser levados ao tribunal ou sermos julgados por outros irmãos como pecadores por sermos firmes na leitura que fazemos das pessoas baseado em suas obras. Mas Jesus disse isso para alguns judeus.
que se consideravam eleitos de Deus. E agora Paulo está dizendo isto para um homem cujo significado do seu nome é Filho de Jesus. As obras que praticamos dizem a quem de fato servimos. Não podemos julgar uma pessoa por um erro. Mas quando os diversos frutos dela são ruins, significa que ela é uma árvore ruim. Bar Jesus estava espiritualmente cego. E acredito que ele não tinha consciência disso. Dificilmente alguém que vive espiritualmente cego reconhece sua própria cegueira. O apóstolo Paulo era um homem que também viveu aprisionado a uma cegueira espiritual. E como Bar Jesus, lutou contra Deus e sua obra. Até que um dia teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. E ficou cego fisicamente. Sua cegueira física o fez descobrir que ele era cego espiritualmente. Ele foi curado por Jesus. E Paulo, então, creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E agora, ele estava diante de um homem chamado Filho de Jesus, que não conhecia Jesus, o Salvador, que estava se opondo ao Evangelho de Jesus, assim como ele, Paulo, um dia também se opôs. Alguém que estava preso a uma cegueira espiritual, como um dia ele também esteve. Paulo o repreendeu severamente e, como sinal do juízo de Deus, recaiu sobre Bar Jesus uma cegueira e ele passou a viver na escuridão. A mesma escuridão em que ele aprisionava as pessoas com suas mentiras, manipulações e falsos ensinos. Elimás, ou Bar Jesus, se dizia filho de Jesus, mas era filho do diabo, porque não ensinava a verdade que conduz as pessoas ao Senhor. Sua vida não revelava a verdade, somente mentiras, a começar por seu pseudônimo, bem como o propósito intrínseco em suas ações, ou seja, enganava para manter seus seguidores ligados a ele, dominando assim as suas mentes, suas vidas, seu pensar, manipulando-os da forma que ele desejava, e assim mantinha o procônsul e aqueles que acreditassem nele na escuridão da ignorância e entorpecidos por suas artimanhas. Elimás dominava Sérgio Paulo com suas mágicas e o mantinha dominado e dependente de sua suposta espiritualidade. O procônsul foi libertado pela mensagem da cruz e pela manifestação do poder de Deus através da vida de homens cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele creu e ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Quanto a Bar Jesus, seu nome não é mais mencionado na Bíblia. Não sabemos o que lhe aconteceu depois. Acredito, falando hipoteticamente, que ele viveu o resto de sua vida espiritualmente cego. O texto nos diz que ele ficou temporariamente cego, fisicamente. Mas é muito possível que ele tenha vivido espiritualmente cego toda a sua vida. Mas não podemos fazer tal afirmação. Mas por que eu penso assim? Diferentemente de Paulo, que tinha um desejo verdadeiro em servir a Deus enquanto lutava contra Deus, Bar Jesus demonstrava ter um desejo egoísta enquanto lutava contra Deus. Paulo, ele estava preocupado em defender Deus. Ele acreditava que o cristianismo era uma heresia, uma religião que estava surgindo em seus dias contra tudo aquilo que representava Deus. Ele acreditava nisso. E por isso ele se opôs violentamente a isso. Mas Bar Jesus, ele se opõe violentamente contra a pregação do Evangelho por interesses pessoais, desejos pessoais, egoístas.
Ele estava preocupado em manter o seu prestígio, o status adquirido junto com o procônsul, os ganhos financeiros que ele podia obter através do seu prestígio, desse status junto ao procônsul Sérgio Paulo. Pessoas como Bar Jesus têm dificuldades de perceber quando a mão de Deus os fere. Mesmo sendo feridos por Deus, pensam que é o diabo que está lutando contra elas, ou que são homens que estão lutando contra elas. Isto porque, como já disse anteriormente, elas têm dificuldade de reconhecerem Deus presente e real em nosso mundo. Elas têm dificuldade de crerem num Deus que atua e que nos julga. Eu quero concluir esta mensagem tratando de algo muito sério. Eu tenho consciência que estou pregando às pessoas das mais diversas denominações e com histórias únicas, às vezes semelhantes, mas únicas. Acredito que muitas pessoas hoje estão desigrejadas por causa dos Bar Jesus. Eles estão espalhados nas mais diversas denominações, estão dentro das igrejas dos homens, estão nos púlpitos pregando a palavra de Deus, nos corais das igrejas, liderando ministérios, usando de seus carismas e de sua habilidade política para manipularem pessoas. Entretanto, elas não encontram lugar na igreja de Jesus Cristo, a igreja espiritual. Porque, de fato, a igreja de Cristo é espiritual. E só fazem parte dela aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo e que permanecem fiéis à palavra de Jesus até o fim. Se você já foi confrontado, perseguido, blasfemado, caluniado por um Bar Jesus em sua igreja, não se desanime. Não se deixe ser manipulado por eles. Não assuma sobre você uma culpa que não lhe cabe por causa das palavras deles. Não se sinta derrotado diante deles, pois Deus um dia trará à luz toda a verdade. Aqueles que hoje se vangloriam através de suas mentiras, usando a palavra de Deus para manipular vidas e se sustentarem no poder, um dia estarão frente a frente com Deus. Um dia o joio e o trigo será separado. Os filhos de Deus serão separados dos filhos do diabo. Por isso eu quero dizer a você, não se canse de fazer o bem. Lembre-se, nós estamos neste mundo como cordeiros, assim como Jesus esteve. Não pague com mal o mal que te fizeram. Não fale mal daqueles que falam mal de você. Dá vontade, mas lembre-se, no fim o amor e a verdade triunfará. Não se associe com o mal e nem com aqueles que praticam o mal. Não deixe seu coração ser vencido pelo mal. Entrega a Deus a sua causa e Ele fará justiça por você. Ele é o seu vingador. Ele trará o juízo sobre aqueles que se colocarem contra Ele e contra a sua igreja espiritual, contra os seus filhos, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Não que você não possa lutar pela verdade, não que você não possa lutar por justiça, porque a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas nunca lute usando as armas do diabo, como Bar Jesus faz. Faça como Paulo e Barnabé no verso 13, na sequência desta passagem que lemos. Eles seguiram adiante. A experiência com Bar Jesus não os desanimaram, ao ponto de abandonarem a obra de Deus, a fé, ou de deixarem de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer.
Não permita que as experiências negativas o leve a abandonar a obra que Jesus tem para você. Levante a cabeça e siga em frente. Há muitos lugares para você servir. Há muitas vidas para você pregar o Evangelho. Há muitas pessoas sedentas, assim como estava Sérgio Paulo, procônsul, pela verdade de que Cristo Jesus nos reconciliou com Deus Pai. Há muitos esperando que alguém diga a eles que estão perdoados de seus pecados e que Deus está de mãos estendidas para recebê-los por meio de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, siga adiante. Creia, Deus te ama, Ele te conhece e conhece toda a verdade. Não é a homens que você e eu prestamos contas, é a Deus. E Ele, sim, um dia revelará toda a verdade. Se você está desigrejado, busque um lugar para você se reunir, para compartilhar da fé com outros irmãos. Que Deus te abençoe.